Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou desenhar uma arara azul utilizando giz pastel oleoso. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber os novos vídeos de desenho, pintura e afins que eu estou colocando por aqui toda semana. Bom, eu resolvi desenhar só essa parte mais do rosto da arara para ficar em um tamanho maior e eu consegui fazer mais detalhes. E aí eu comecei desenhando essa parte das penas dela e para isso eu utilizei o azul claro e o azul escuro. Depois eu vou falar qual é a numeração deles para quem gosta de saber o número das cores que eu utilizei. Nessa parte dos olhos e nessa parte próxima à boca da arara, que tem uma coloração um pouco amarelada, eu utilizei o amarelo, que vem nesse estojo de 16 cores que eu uso, e o bege para fazer essas duas cores. Eu achei que o amarelo sozinho ele ficava uma tonalidade um pouco diferente assim da tonalidade que é esse amarelo na arara. Eu achei que pegar o bege e colocar junto deu uma complementada e ficou mais bonito. Minha voz nesse vídeo ela tá um pouco estranha porque eu tô um pouco gripada esses dias e como eu tinha que gravar esse áudio, eu resolvi gravar com ela desse jeito mesmo. Então vai ter que ser assim, infelizmente. Tinha um bom tempo que eu não gravava vídeos com giz pastel com fundo branco. Ultimamente, quando eu faço desenhos com giz pastel, eu tenho utilizado o papel craft ou papel preto. E dessa vez eu resolvi voltar a usar o fundo branco, né, utilizando um papel de aquarela. Mas eu quis também por conta do contraste, né? Eu achei que essa arara azul talvez não ficaria tão bonita se eu utilizasse outros fundos. Eu achei que com o branco ia dar um realce maior para ela. Aí eu utilizei o lado mais liso desse papel de aquarela, né? Porque esse, o mais comum que você encontra em papelaria, esse da Canson, ele tem um lado que ele é bastante texturizado. Eu não gosto muito desse lado texturizado. E eu acho que ele também não daria muito certo com o giz pastel. Eu acredito que ia ficar bem difícil preencher as regiões utilizando esse lado mais texturizado. Agora, para a parte do bico da arara, eu tentei fazer um efeito meio metalizado que o bico da arara geralmente tem. E aí eu utilizei o preto nas regiões que são mais escuras e utilizei o cinza nessas regiões mais claras. E nessa parte mais próxima da boca, ali no meio, eu utilizei um pouco do branco também. E aí eu fui tentando fazer uma transição bem suave entre o cinza e o preto para ficar dando esse efeito um pouco mais metalizado, de luz e sombra nessa região do bico, que é uma região que eu considero que fica bem bonita, assim, geralmente quando eu faço desenhos de arara. Pelo menos nos que eu fiz com a aquarela, eu gostei demais do resultado. E nesse também, que eu fiz com o giz pastel, eu também achei que ficou bem bonito o resultado. Eu coloquei também um pouco de preto nessa região ao redor do bico, né? Próxima à parte das penas da arara, porque nessa região ela tinha uma quantidade maior de sombra na imagem de referência que eu utilizei. E aí eu tentei mesclar essa região que eu coloquei o preto com o azul para ficar um preto mais leve, não ficar um preto tão chapado. Aí acaba que o preto nessa região fica meio que sendo usado como uma forma de escurecer ainda mais o azul escuro. Não chega a ficar preta essa região, fica como se fosse um azul bem escuro, pelo menos nessa parte de baixo que fica próxima, essa parte amarelada ao redor do bico. Essa parte do olho da arara, como ela é uma parte mais delicada, eu fiquei com muito medo de dar errado na hora de fazer ela, porque eu fiquei com medo de acabar misturando um pouco do preto com o amarelo e aí ficar uma lambança, uma bagunça ali, e eu não consegui fazer a separação direito dessa região preta do olho. Mas acabou que deu tudo certo, né? Eu também deixei lá uma região mais clara no meio desse olho para ser o reflexo, né? O reflexo da luz no olho. E felizmente, mesmo esbarrando um pouco no preto ali, o amarelo acabou não sendo afetado, aquela região ao redor do olho. Ela conseguiu ser uma região amarela ali, um pouco misturada com bege, e eu achei que ficou legal, não ficou estranho, nenhuma lambança não. Aí caso você esteja fazendo uma região semelhante em casa, é só tomar cuidado que vai dar tudo certo. Acabou que só o rosto da arara eu achei que ficou meio solto ali. Eu resolvi fazer um pedacinho da asa dela. Então eu completei ali embaixo esse pedacinho da asa, colocando algumas regiões com um pouco mais de contraste, utilizando o azul escuro.
Então, para fazer essa parte das penas, eu utilizei só o azul claro, o azul escuro e um pouquinho do preto para fazer essas regiões que tem mais sombra. Dessa vez eu não consegui filmar o número das cores, como eu tenho feito nos últimos vídeos que eu publiquei por aqui, usando giz pastel. Por causa dessa gripe e tal, eu não consegui filmar, não deu tempo. Mas eu vou falar então, deixar aqui gravado o número de cada uma dessas cores, caso você queira desenhar essa mesma referência ou uma ave muito parecida com essa. Então, as cores que eu utilizei foi o azul claro, número 14, o azul escuro, número 23, o amarelo, número 1, o bege, número 6, o branco, número 29, o preto, número 28 e o cinza, número 26. Acho que eu não me esqueci de nenhuma. Bom, esse foi o resultado final dessa pintura de arara azul utilizando giz pastel oleoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou bastante fã de arara azul, então eu gostei demais de ter feito esse desenho. Tava com bastante vontade de tentar fazer um desses usando giz pastel, né? Porque eu já desenhei a arara azul aqui com lápis de cor. E aí, se você quiser ver outros vídeos aqui no canal com giz pastel, eu tenho diversos vídeos aqui. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima, caso você queira dar uma olhada. Também tem vídeos com outros materiais aqui no canal. É só dar uma olhadinha que você encontra diversos vídeos de aves e tudo mais por aqui. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever para receber os novos vídeos que eu estou publicando sempre, toda semana. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.